Estamos iniciando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nosso entrevistado nesta edição, o deputado federal e ministro do Turismo, Marcos Beltrão. Vamos conversar com ele, naturalmente, sobre turismo e também sobre política. Logo depois do intervalo, a gente conversa então com o ministro Marcos Beltrão. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Com estradas construídas ou duplicadas, uma vida nova começa a aparecer em Alagoas. No momento, temos 13 obras de estradas em execução. São mais de 189 quilômetros de estradas que o governo de Alagoas está construindo e duplicando em todo o estado. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Apivida, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, não para de crescer. Em breve, você irá contar com a ampliação do Hospital Maceió. A galerinha do Apivida traz saúde para a criançada se alegrar. A galerinha do Apivida tem carinho para cuidar. Apivida faz bem pra você. Conforme a gente anunciou, nosso entrevistado nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é o deputado federal do PMDB de Alagoas, Marcos Beltrão, que está exercendo o cargo de ministro do Turismo. Ministro, bem-vindo aqui mais uma vez à nossa Conjuntura, dessa vez como ministro, da última vez como deputado federal. Bem, o que é que a gente aqui em Alagoas pode esperar, aqui no nosso estado, de um conterrâneo como ministro do Turismo? Que, por sinal, em cerca de 3 anos, é o segundo ministro do Turismo. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que fazem o programa Conjuntura, todos que são da TV Mar. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Como o senhor disse, eu vim aqui como deputado federal, hoje como ministro. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Quero dar um bom dia também a todos que estão nos assistindo nesse momento. E para mim, primeiramente, é uma honra estar como ministro do Turismo, representando o estado de Alagoas. E temos muito que proporcionar ao nosso estado, Flávio. Nós temos como qualificar muito a mão de obra aqui no turismo, em parceria com os prefeitos, em parceria com o governador do estado. Nós temos como promover não só a cidade de Maceió, como todos os destinos turísticos do estado de Alagoas, nacionalmente e internacionalmente, através da Embratur. Nós temos como priorizar as obras de infraestrutura turística que já estamos fazendo aqui no estado, a exemplo da L101 Norte, entre tantas outras que vamos conversar ao longo da entrevista. Então, como ministro do Turismo, nós temos como ajudar muito o estado de Alagoas, principalmente com atração de investimentos, com atrair investimentos para o estado de Alagoas, tentar fazer com que o estado receba mais empresários, mais investidores querendo construir hotéis, montar empreendimentos turísticos aqui, que a cadeia do turismo não é só hotel ou pousada, nós temos 52 itens da cadeia econômica do nosso Brasil. Então, nós temos como investir divulgando o nosso estado, qualificando a mão de obra e priorizando as obras de infraestrutura turística. Bom, além da L101 Norte, né, que foi citada agora há pouco, que outras obras, que outros projetos estão dependendo
de uma ação do Ministério do Turismo aqui para Alagoas? Nós temos várias obras contratadas aqui no estado de Alagoas, em praticamente todas as cidades do estado. O Ministério do Turismo não somos nós que construímos as obras, nós conveniamos com os prefeitos e com o governo do estado. E dentre todas as obras contratadas, que são centenas de obras, eu posso dizer que assim, as mais importantes que nós estamos querendo fazer, que dependemos, claro, do trabalho do governo do estado e do trabalho dos prefeitos alagoanos que estão envolvidos diretamente nas cidades de interesse turístico do estado de Alagoas, são obras como a duplicação da L101 Norte, que nós estamos priorizando dentro do Ministério do Turismo, através do governo federal, em parceria com o governo do estado, a duplicação também da Barra de São Miguel até a BR-101, é outra obra que nós enxergamos também como grande potencial para o turismo da região sul. Nós também estamos, através da Prefeitura de Maceió, uma outra obra importante que é a Ecovia Norte, que é conveniada também com o Ministério do Turismo, e acredito que a Prefeitura de Maceió vai também priorizar essa obra, assim como também toda a urbanização da Praia da Sereia, que é um outro cartão de entrada da cidade de Maceió, assim como a urbanização da Praia da Avenida, que é outra entrada da cidade de Maceió, a questão também das línguas negras aqui na capital, que é um grande problema que temos aqui com o esgoto, que é colocado na praia, e nós já estamos bancando o projeto para que a cidade de Maceió possa se livrar desse problema. Também, através do governo do estado, a questão da modernização e da ampliação do centro de convenções de Maceió, que é outra prioridade nossa, assim como várias outras obras que envolvem também outros ministérios. Através do Ministério da Integração Nacional, em parceria, nós estamos tentando convencer o governo de colocar a ponte Penedo-Neópolis no PAC, que é uma obra que o projeto foi feito através de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Renan Filho e do senador Renan Calheiros. Nós estamos querendo colocar porque é fundamental para o crescimento do turismo da região sul. Também queremos conveniar com o governo do estado a estrada que dá acesso de Coruripe até a BR-101, que vai ligar todo o litoral sul de Alagoas, assim como também lá na região norte até o Benedito Bentes, que é outra obra que nós estamos também conveniados com o governo do estado, entre tantas outras, Flávio. Nós temos várias obras que nós podemos fazer em Alagoas e também urbanização de várias orlas fluviais, orlas marítimas em várias cidades alagoanas. Bom, dessas obras citadas, me parece que a mais relevante, todas têm a sua importância, mas a mais relevante para mim seria essa ponte, mais uma ponte ligando Alagoas a Sergipe. Quais são realmente as possibilidades dessa obra sair da ideia para a execução? Olha, a ideia, primeiro, ela foi plantada lá atrás, alguns anos atrás, como eu disse, através de uma emenda do ex-deputado Renan Filho e através de uma emenda do senador Renan Calheiros. E um projeto como esse leva-se um tempo para ser feito. A Codevasf foi quem realizou esse projeto e foi entregue recentemente ao ministro da Integração Nacional e ao governo do estado. E nós estamos agora, através do governo federal, tentando priorizar essa obra para que ela entre no PAC. Uma vez ela entrando no PAC, ela terá início, meio e fim. Nós sabemos que as obras com recursos federais muitas vezes demoram, até porque o Brasil é muito grande e temos muitas prioridades no Brasil como um todo. Cabe a nós que somos alagoanos tentar puxar cada vez mais os recursos para o estado de Alagoas. Então esse é um trabalho que é de toda a bancada federal alagoana, não é um trabalho apenas do ministro Marques ou do presidente do Senado ou do governador do estado. Esse é um trabalho que tem que ser feito de forma conjunta, de forma ordenada, com o apoio de toda a bancada federal e, graças a Deus, toda a bancada federal, Flávio, tem olhado para Alagoas com bons olhos e tem priorizado e defendido as obras de investimento para o crescimento de Alagoas, principalmente com relação ao Ministério dos Transportes e ao Ministério do Turismo. Afinal de contas, são dois alagoanos que lá estão e temos que aproveitar essa oportunidade de tentar trazer todos os recursos necessários para que Alagoas possa avançar. Eu queria também destacar uma outra
obra que estamos tratando em parceria junto com o Ministério dos Transportes, que é a questão do aeroporto de Maragogi, o aeroporto de Arapiraca, o aeroporto de Penedo, que nós finalmente acreditamos que vamos conseguir tirar do papel. Pelo menos o de Maragogi já está no orçamento da União para o ano que vem, assim como o terminal turístico do Porto de Maceió. Maceió já chegou a receber 58 navios e para o ano que vem está previsto apenas 3 navios. Então, por conta da falta de infraestrutura que o Porto de Maceió tem para receber turistas, assim como também os preços para os navios atracarem, não só no Porto de Maceió, como em todo o litoral brasileiro. Nós tínhamos cerca de 20 navios fazendo os cruzeiros marítimos em todo o país, hoje só temos 7. E nós temos que recuperar esse mercado fazendo... Por que essa diminuição, ministro? Essa diminuição se deve, basicamente, Flávio, à falta de infraestrutura turística dentro dos portos brasileiros. Os portos brasileiros estão preparados apenas para desembarque e embarque de cargas. Não está preparado para receber os turistas. E, além do mais, as taxas que são cobradas para os cruzeiros são muito altas. Então, os empresários que trabalham com cruzeiros marítimos, eles querem novas alternativas de rota, mas como eles olham para o mercado brasileiro e para o mercado, por exemplo, na Europa ou na Ásia, os preços que lá são cobrados e a infraestrutura que lá é oferecida é muito melhor do que os preços brasileiros e de que a infraestrutura brasileira. Então, eles optam a ir para essas rotas. E nós temos aqui, no nosso Nordeste, principalmente, nós temos um litoral tão belo quanto o Caribe, por exemplo, e as águas são quentes. Então, nós estamos tentando fazer um trabalho através do governo de fazer as infraestruturas turísticas dentro dos portos brasileiros. Maceió é um deles, que já está no orçamento para o ano que vem, para com a infraestrutura turística, com o terminal turístico, nós tenhamos condições de receber esses navios e também estamos trabalhando a diminuição dessas taxas. Ministro, eu não quero estragar, digamos assim, o entusiasmo das pessoas com relação ao aeroporto de Maragogi, até porque eu gosto muito daquela região, acho muito bonito, gosto particularmente da cidade de Maragogi como um todo, mas eu acho que o aeroporto seria uma coisa até desnecessária, que seria mais negócio se investir até mesmo na melhoria, na duplicação da rodovia. Como eu, alguns empresários do turismo também, com quem eu tenho conversado em off, eles também concordam disso, só não dizem de público para não tirar o entusiasmo com relação à obra. O que é que o senhor acha? Eu entendo o que o senhor fala, mas eu discordo completamente, Flávio. Eu vou lhe explicar por quê. Nós precisamos, cada vez mais, aumentar a malha viária brasileira. Nós temos hoje cerca de 70 milhões de brasileiros voando e outros 50 milhões prontos a entrar no mercado. E eu digo isso porque a cada 10 brasileiros da classe média, 6 moram no interior. E os que moram no interior, eles recebem cerca de 20% a mais do que os brasileiros que moram na capital. E desses 6 que moram no interior, apenas a metade deles, pouco mais da metade, usam os meios aéreos como meio de transporte. E a outra metade que não usa, através de pesquisa feita no Ministério do Turismo, eles afirmam que não viajam porque não tem aeroporto perto. Ou seja, quanto mais tivermos aeroportos regionalizados, mais oportunidade das pessoas viajarem pelo Brasil e conhecer os destinos turísticos vão ter. Nós temos dentro do Nordeste muito menos voos do que a capacidade hoteleira tem. Ou seja, se tivermos aqui no Nordeste como um todo mais aeroportos regionalizados, nós vamos ter condições de fazer com que mais brasileiros viajem, consequentemente aumentando o número de pessoas. É claro que é importante a malha terrestre, é importante? É. Para isso, nós estamos priorizando a duplicação da L101 Norte até a Barra de São Miguel e o governador já anunciou que vai recapear até a Barra de São Miguel, não, perdoe, até a Barra de Santo Antônio, e o governador já avisou que vai recapear da Barra de Santo Antônio até a cidade de Maragogi. Então, a parte terrestre nós estamos cuidando e temos que cuidar também da parte aérea. Ainda com relação à parte aérea aqui no Nordeste, ministro, a dificuldade muito grande de voo. Por exemplo, Maceió, que é um dos principais destinos turísticos do Brasil, a gente antigamente tinha como referência Salvador. Hoje, para Salvador, só tem uma companhia que oferece um voo direto para Salvador. O que fazer para resolver essa questão da precariedade da malha aérea? O problema de conectividade aérea no Brasil é um dos principais problemas que envolve o setor turístico. Apesar desse tema não ser do Ministério do Turismo, ser da
da Secretaria Nacional de Aviação Civil, da ANAC, nós temos feito parcerias com eles e conversando muito para que esse problema seja solucionado. Para isso, nós estamos preparando uma medida provisória e uma série de ajustes dentro desse tema para que nós possamos ter mais competitividade no setor aéreo brasileiro. Nós temos hoje apenas 20% de capital estrangeiro aberto para a vinda de novas companhias, ou seja, as companhias internacionais, as grandes companhias não têm interesse de entrar no Brasil porque elas só podem investir 20% do seu capital em sociedade com outras empresas. E nós estamos querendo abrir nessa medida provisória, vamos apresentar ao presidente Temer e acreditamos que nós vamos conseguir avançar nisso, até porque o presidente quer mais competitividade, menos burocracia e quer que o Brasil cresça e gere emprego. E o problema aéreo é uma das coisas que nós precisamos resolver. Nós queremos aumentar a abertura de capital estrangeiro para 70%, para recebermos mais empresas aéreas no Brasil e, com isso, aumentar a competitividade. Aumentando a competitividade, nós vamos ter preços melhores, mais rotas, mais destinos. Outro ponto que nós estamos também trabalhando nessa medida é a questão de fixar o preço do querosene sobre o combustível, que é o que dá mais aumento no preço da passagem. Então, cada estado hoje tem uma política diferente. Um estado cobra X%, o outro cobra X, o outro cobra Y. Isso dificulta muito o setor aéreo. Então, nós queremos tabelar um preço único que seja mais acessível para as empresas gastarem menos com combustível e, consequentemente, diminuir os preços das passagens. E outro problema também é a questão das bagagens. A Europa já está adotando esse modelo e é um sucesso, porque hoje a maioria das pessoas viajam com mala de mão e pagam o mesmo preço de quem viaja com grandes volumes. Ou seja, nós queremos que aumente-se a quantidade do peso para quem viaja com mala de mão, ou seja, se hoje são 6 quilos, passar para cerca de 12, e aqueles que vão despachar bagagem paguem por quilo e as passagens seriam mais baratas. Isso já está acontecendo em todos os mercados internacionais que estão avançando e queremos também fazer essas mudanças no Brasil. Assim como as empresas de táxi aéreo, nós queremos liberar para que elas possam cobrar também passagens, não só fretamentos de avião. Com isso, nós vamos ter um aumento na conectividade aérea. Ministro, uma expectativa muito grande no setor de turismo é quanto à implantação ou não de cassino no Brasil. O senhor é a favor ou contra? Eu pergunto agora, o senhor responde daqui a pouco, logo depois do intervalo. Apivida, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, não para de crescer. Em breve, você irá contar com a ampliação do Hospital Maceió. A galerinha do Apivida traz saúde para a criançada se alegrar. A galerinha do Apivida tem carinho para cuidar. Apivida faz bem para você. Com estradas construídas ou duplicadas, uma vida nova começa a aparecer em Alagoas. No momento, temos 13 obras de estradas em execução. São mais de 189 quilômetros de estradas que o governo de Alagoas está construindo e duplicando em todo o estado. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Voltamos à conjuntura nessa entrevista com Marcos Beltrão, deputado federal do PMDB de Alagoas e também ministro do Turismo. Ministro, eu deixei no ar, no encerramento do bloco anterior, a pergunta sobre a sua opinião em relação à implantação de cassinos no Brasil. Mas antes, me ocorreu uma questão local e eu vou antecipá-la. É quanto ao que o Ministério do Turismo pode fazer ou está planejando fazer em relação à Serra da Barriga, onde
havia, né, o Quilombo dos Palmares, é uma referência muito grande, inclusive, não só no aspecto cultural, mas também no aspecto turístico. Eu vou tocar em 2 pontos. Primeiro ponto, Serra da Barriga, especificamente como Serra da Barriga, não falando de parques nacionais, de parques públicos nacionais. Nós, na Serra da Barriga, temos 3 contratos do Ministério do Turismo com a Prefeitura de União para obras de infraestrutura na Serra da Barriga. Com relação, são 2 etapas do acesso da Serra da Barriga, que é ainda de barro, para que seja pavimentado, e outra de toda a urbanização dentro do parque da Serra da Barriga. Foram obras de emendas, são recursos de emendas do ex-deputado federal João Lira, do senador Fernando Collor, do deputado Paulão e da deputada Rosinha da Defal. E, infelizmente, as gestões que passaram por União não priorizaram essas obras e elas estão paradas. Eu já conversei com o prefeito eleito, acredito que ele tem muito interesse, pelo que ele me passou, que essas obras saiam, que sejam finalizadas, e nós do Ministério do Turismo temos total interesse em pagá-las para que sejam feitas, mas nós precisamos, como eu disse logo no começo, sem o apoio do gestor municipal ou do gestor do Estado, o Ministério do Turismo não pode fazer nenhuma obra. Nós precisamos que os prefeitos e que o governador priorize as obras de infraestrutura turística para que nós possamos pagá-la. Então, essas são as obras, basicamente, do Memorial Zumbi dos Palmares, do parque lá da Serra da Barriga. Falando de parques nacionais como um todo, o que nós queremos fazer junto com o Ministério do Meio Ambiente, inclusive ontem o ministro do Meio Ambiente anunciou a concessão de novos parques nacionais, é fazer com que todos os 71 parques nacionais tenham parceria com a iniciativa privada. Porque quem leva o turista para visitar os parques não é o governo, quem leva são os empresários. E nós temos 3 casos de sucesso em Alagoas, no Brasil. Nós temos o Parque de Fernando Noronha, que foi dado uma concessão, que dobrou o número de visitantes. Nós temos o Parque da Tijuca, que também foi feita a concessão e dobrou o número de visitantes. E temos a concessão que foi feita no Parque Nacional do Iguaçu, lá nas Cataratas, e quintuplicou o número de visitantes. Então, além dos empresários levarem turistas para os parques, eles são obrigados a manter todo o ecossistema funcionando, manter toda a natureza, senão ele perde a concessão. Então, eles têm muito mais condições de cuidar do parque do que o próprio governo, porque o parque está lá e está entregue a Deus. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos ter a parceria com a iniciativa privada para que a iniciativa privada possa investir com as rotas, com a divulgação, investir em levar o turista para lá e manter uma estrutura funcionando das melhores condições, com restaurantes, com hotéis, com todos os meios que o turista gosta para poder fazer as visitações. Então, nós estamos defendendo a concessão de todos os parques públicos. E citando como base, como estudo feito, como um modelo de sucesso, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 51 parques, cerca de 51, 55 parques, enquanto o Brasil tem 71 parques. Todos os parques dos Estados Unidos foram feitas concessões com iniciativa privada, até o Central Park, dentro de Nova York. E o resultado é que os Estados Unidos estão levando cerca de 307 milhões de visitantes por ano dentro desses parques, enquanto o Brasil, com mais parques e parques muito mais bonitos, está levando cerca de 7 milhões de visitantes por ano. Então, a diferença muito grande, de 307 milhões para 7 milhões de visitantes e com toda a beleza que nós temos. Nós somos o primeiro em recursos naturais do mundo, mas muito pouco aproveitado, porque o Brasil precisa aprender a andar de mãos dadas com a iniciativa privada. É isso que nós estamos defendendo com relação aos parques. E com relação aos cassinos, ministro, o senhor é a favor ou contra? Com relação aos cassinos, eu queria primeiro dizer que há uma confusão muito grande e generalizada, porque foi dado o título de jogos de azar. Quando você fala de jogos de azar, você já está colocando um nome... pejorativo, né? Pejorativo, e um nome que pega mal para as pessoas que não entendem ou para a sociedade. Existem vários temas tratados na legalização através do Senado e na legalização através da Câmara dos Deputados. Eu não vou aqui entrar na discussão de jogo de bicho, de bingo, de caça-níquel em tudo quanto é esquina. Isso não é interessante do ponto de vista turístico. Nós, do Ministério do Turismo, nós defendemos apenas
a vinda dos cassinos com resorts integrados. Esse ponto nós somos totalmente favoráveis, porque ele gera emprego, gera renda e faz com que o Brasil ganhe e ganhe muito. Eu vou dar aqui 2 exemplos básicos de investimentos que foram feitos em outros países e que deram super certo, que é o que nós queremos trazer para o Brasil. Uma única concessão dada nas Bahamas, por exemplo, para cassinos com resorts integrados, foi feito um investimento de cerca de 5 bilhões de dólares, onde se montou uma mega estrutura, e lá nas Bahamas aumentou em cerca de 5 milhões de turistas estrangeiros visitando as Bahamas por conta desse empreendimento. Lá em Singapura foi feito uma outra concessão, num país de cerca de 3 milhões de habitantes, foi feita uma concessão de um cassino com resort integrado, que foi montada uma estrutura de 5,8 bilhões de dólares, e essa estrutura levou para Singapura, que foi criada em 2011, está fechando o ano de 2016, de 9 milhões de turistas estrangeiros que visitavam Singapura, passou para 17 milhões em 2016. E a quantidade de empregos que se gera e a quantidade de impostos que é pago e de recursos que vem para o país, ela é incalculável. E o nosso país tem como se ter entre 15 a 20 concessões de resorts com cassinos integrados nas grandes capitais e nas capitais também do Norte e Nordeste e do Centro-Oeste, que nós estamos defendendo. Ou seja, nós do Ministério do Turismo, acreditamos que a liberação dos cassinos com resorts integrados vai gerar muito emprego, vai trazer muitos turistas estrangeiros, vai fazer com que muitos turistas brasileiros deixem de ir para fora do país e fiquem no país, e vai, consequentemente, trazer recursos e fomentar a nossa economia. Como deputado federal, qual é o seu sentimento na aprovação disso no Congresso Nacional? Passa ou não passa? O sentimento que eu tenho no Congresso é que vai passar, mas é que vai passar a lei de uma forma generalizada. E no Ministério do Turismo nós não queremos isso, até porque na Argentina foi feita de uma forma, vou citar como exemplo a Argentina, onde lá tem pequenos cassinos, tem cassinos que não é do ponto de vista interessante turisticamente para o que nós queremos no Brasil. Se nós queremos receber mais turistas, receber grandes investimentos e gerar emprego, nós temos que apostar nos cassinos com resorts integrados. Então essa é a única pauta que nós vamos defender. Ministro, nessa parceria que existe no turismo entre atividade privada e gestão pública, um grande apelo, uma grande reivindicação do setor empresarial é a divulgação, é que os governos, em nível estadual, municipal e federal, participem de forma mais incisiva em relação à divulgação do potencial turístico. Com relação a isso, o que é que o senhor tem a dizer? Nós estamos trabalhando dentro do Ministério do Turismo para aumentar os recursos da promoção do turismo, da promoção dos destinos turísticos brasileiros. Nós estamos tentando aprovar uma medida provisória, convencer o governo de o fazer, tirando recursos de outras áreas, como áreas do SEBRAE, que está sobrando alguns recursos, para trazer mais recursos para a promoção internacional e nacional. Nós queremos, a Embratur, por exemplo, só para o senhor ter ideia, a Embratur, que é quem faz a promoção internacional do turismo, teve no seu orçamento, no último ano, 18 milhões de dólares para fazer a promoção internacional. A Argentina gastou 68 milhões, a Colômbia gastou 95 milhões, o Equador gastou 100 milhões, o México gastou 490 milhões, enquanto que o Brasil gastou apenas 18. Então, nós precisamos aumentar os recursos para que a Embratur possa vender os destinos turísticos brasileiros no mundo como um todo e aumentar também os recursos da Secretaria do Ministério do Turismo, que cuida da promoção nacional do turismo, para que a gente possa fazer propaganda nos veículos de comunicação, nos meios digital, mostrando o turismo brasileiro para todo o nosso povo, para que o brasileiro viaje mais pelo Brasil. Nós estamos também trabalhando na Comissão Mista de Orçamento, inclusive o relator da Setorial do Turismo é um deputado alagoano, deputado Paulão. Vou ter uma reunião com ele nesses dias, até porque acreditamos que o deputado Paulão, como alagoano e sabedor do potencial turístico que o Brasil tem e que Alagoas tem, vai nos ajudar a fazer com que o que está sendo tratado na Comissão Mista do Orçamento possa passar. São 400 milhões para a Embratur e 200 milhões para o Ministério do Turismo para cuidar especificamente
da divulgação dos destinos turísticos brasileiros. Nós sabemos que vai ter corte, sabemos que o deputado não tem como manter isso na comissão, porque tem que sempre, os orçamentos são feitos de forma generalizada, depois eles são reduzidos. Mas nós queremos que seja reduzido o mínimo possível para que a gente tenha condições de divulgar. E é importante também que os prefeitos o façam e que o governador também o façam. Afinal de contas, só quem tem que divulgar não é apenas o Ministério do Turismo. Todos os entes federados têm que fazer a sua obrigação. E eu vejo muito poucos prefeitos fazendo divulgação dos destinos turísticos do seu município. Os governos dos estados têm o feito, mas ainda de forma acanhada. Precisamos fazer com que todos os governadores divulguem os seus destinos, assim como os prefeitos. Com a forma conjunta, cada um fazendo a sua parte, nós podemos ter um turismo mais forte em cada região brasileira. Ministro, para encerrar, uma pergunta eminentemente política, que vai mais para o deputado federal do que propriamente para o ministro do Turismo. Na última entrevista que nós fizemos aqui, no início do ano, o senhor falou na possibilidade de ser candidato a senador. Demonstrou interesse em ser candidato a senador em 2018. Essa possibilidade permanece? Permanece e sempre permaneceu. Desde quando eu assumi o mandato, Flávio, logo no início do ano passado, eu reuni todas as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que trabalham comigo como mandato de deputado, e eu disse a todos eles do meu desejo de disputar o Senado. Nunca escondi de ninguém, nem da imprensa, nem do governo, nem do meu partido PMDB, nem de ninguém. Eu sou, sim, pré-candidato a senador. Eu quero disputar o cargo de senador porque acredito que posso fazer muito por meu estado, assim como eu já venho fazendo como deputado. Eu acredito que o meu partido vai me dar essa oportunidade, até porque são 2 vagas, não é só uma vaga, e eu quero sair candidato a senador pelo meu partido, PMDB, que eu tenho muito orgulho de fazer parte do PMDB. Eu sei que o PMDB já tem um senador, que é o presidente do Congresso, que trabalha muito pelo estado de Alagoas e por todo o Brasil, e como pode-se ter 2 vagas, eu quero votar no Renan e quero que o Renan vote em mim. Ok, agradecemos a participação do ministro do Turismo, Marcos Beltrão, aqui nessa edição de Conjuntura, e aproveitamos para parabenizá-lo, que hoje é dia do seu aniversário. Agradecemos também essa deferência de, no dia do aniversário, ele abriu uma brechinha para se entrevistar aqui conosco em Conjuntura. Para você, telespectador, um abraço e obrigado pela participação.